Olá pessoal, eu sou Patrícia Padilha, sou nutricionista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Nutrição Josué de Castro e faço minha parte assistencial no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, também da mesma universidade. E hoje eu tenho prazer e alegria de estar compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória profissional e falar de um assunto que eu gosto e acredito que seja um pouco da minha missão de vida, da minha missão profissional, que é trabalhar com crianças, e trabalhar nesse público de crianças com diabetes. Trouxe um pouco, tentei reunir um pouco das evidências baseadas na minha prática profissional e alguns assuntos, alguns tópicos que eu acho interessantes para o nutricionista, para que a gente possa ter um olhar além da técnica na abordagem à criança com diabetes, sobretudo minha experiência em criança com diabetes tipo 1. Então a gente vai compartilhar aí ao longo desse vídeo um pouco dessa vivência e dessa experiência na área de atuação. Bem, como tópicos que a gente vai tentar conversar um pouco hoje são a respeito de os objetivos da assistência nutricional para essas crianças, abordagem à criança com diabetes, de uma forma ampla do sentido da abordagem nutricional dessa criança, um pouco sobre o estado nutricional e o contexto do diabetes na infância também, algumas questões que abordam as necessidades nutricionais e a estimativa dessas necessidades nessa população de crianças, também o contexto da contagem de carboidrato, entendendo o método, suas diversidades e, sobretudo, os seus desafios. Bem, e por fim, um tópico que a gente não pode deixar de abordar quando a gente fala de cuidado nutricional na infância e nenhuma outra fase do ciclo da vida, que é a qualidade da dieta, num contexto de importância da nutrição como um agente promotor da saúde da criança também e de sua família. E, por fim, vamos chegar aí a algumas discussões acerca sobre a importância da atuação do nutricionista na área. Bem, quando a gente fala de cuidado nutricional da criança e do adolescente com diabetes tipo 1, especialmente, a gente tem aí alguns cuidados que vão envolver pensar aspectos relevantes na atuação nesse grupo de atendimentos. Primeiro, quando a gente fala de doença crônica, é impossível a gente não relatar o autocuidado, supervisão de ambiente familiar e principalmente o ambiente escolar, entendendo a escola como uma extensão da família. Temos que pensar algumas peculiaridades biológicas que ao longo do tratamento dessa criança vão ocorrer, como por exemplo, sensibilidade à insulina relacionada ao crescimento e ao estágio de maturação sexual, é um ponto importante também, um agente de atuação fisiológica ao longo da vida da criança. Muitas vezes essas crianças têm diagnósticos em diferentes momentos. Eu tenho pacientes que têm diagnóstico desde antes de 1 ano ao final do primeiro ano de vida, e temos pacientes com idades um pouquinho mais, crianças e adolescentes com diagnóstico. Então a faixa etária de abertura do quadro é muito ampla. Hoje eu falo para vocês que a minha experiência mostra que as crianças a gente tem tido o diagnóstico um pouco mais precoce do que alguns anos atrás, e muitos aspectos têm sido relacionados. Bem, um outro ponto que a gente não pode deixar de abordar e que vai ter muita interface com o cuidado nutricional, sobretudo com as estimativas das necessidades nutricionais, que é a vulnerabilidade neurológica, a variação glicêmica, e seus efeitos aí adversos também quando relacionamos o aspecto da cetoacidose diabética. Bem, entendendo todas essas peculiaridades, é claro que entendemos também a terapia nutricional como um ponto fundamental, onde a gente vai ter que trabalhar questões que envolvam rotina de alimentação da família. Não trabalhamos só a criança, nós trabalhamos no conceito da família como um agente promotor de saúde também. Vamos ligar, em certo ponto, vamos trabalhar muito com educação nutricional, preferências alimentares dentro de um contexto saudável, uma vez possível, hábitos culturais extremamente importantes, relevar isso na nossa atuação, e
é a prática de um estilo de vida saudável, valorizando a atividade física com redução aí do sedentarismo. Então, alguns pilares são estabelecidos no tratamento da criança com diabetes, além de insulinização, né, o monitoramento por meio dos testes, a prática, né, de uma alimentação saudável, o cuidado nutricional dessas crianças e a atividade física. Então, esses são os grandes pilares que vão, ao longo do tratamento dessa criança, envolver a qualidade desse tratamento. Bem, com relação aos aspectos, né, que envolvem a adesão à dieta em indivíduos com diabetes tipo 1, sem dúvida, terapia nutricional, essencial, mais uma vez reforço a sua importância no controle e no tratamento desses pacientes. Bem, a adesão dietética, ou seja, melhor adesão dietética, melhor controle glicêmico. E a gente vai ver que um ponto fundamental, já que estamos falando, né, de um olhar além da técnica, quando a gente fala de um olhar além da técnica, a adesão envolve muito apoio, envolve muito como essa criança vai estar assistida no seu contexto familiar também, na sua rede de apoio, tá? E recomendações para uma alimentação saudável, com a finalidade de não só tratar complicações, né? O nosso fim não é esse, nosso objetivo maior é prevenir intercorrências relacionadas à doença, né? O diabetes é uma doença de comprometimento micro e macrovascular, então nós vamos trabalhar o tempo todo com foco na prevenção e no cuidado em busca de um peso dentro do adequado, de uma qualidade de dieta adequada, de estímulo a hábitos em geral adequados. Bem, diante de tudo isso, os nossos objetivos na terapia nutricional serão, sem dúvida, glicemia na faixa de normalidade, adequação do estado nutricional, um perfil lipídico, que é algo que a gente vai ver também, não podemos perder de foco, né? Uma vez entendendo aí o diagnóstico de diabetes como uma doença, né, crônica e que a longo prazo, né, a gente pode também ter complicações relacionadas a um controle, um perfil lipídico inadequado. Energia adequada, então criança com diabetes não deve comer menos, ela deve comer o que qualquer outra criança da sua idade, em termos de necessidades nutricionais, tem, ou seja, a criança com diabetes não tem menos necessidade de energia, ela tem a mesma necessidade de qualquer outra criança da sua faixa etária, do seu nível de atividade física, e do seu sexo. Então, isso é muito importante que a gente contextualize, porque muitas vezes, na prática, a gente vê profissionais com prescrições muito restritivas para essa criança e nós não melhoramos glicemia deixando de oferecer um plano alimentar adequado. Nós melhoramos sim glicemia com um plano alimentar adequado, uma provisão de energia adequada para a idade. Bem, além disso tudo, e com vistas também à prevenção de complicações agudas e crônicas, nós temos aí o grande desafio quando trabalhamos com crianças com doenças crônicas, que é garantir crescimento e desenvolvimento adequados. E, sobretudo, trabalhar a autonomia dessa criança, que hoje eu vejo, ao longo desses anos trabalhando com crianças com diabetes, eu vejo que o grande agente promotor de saúde, a família, deve ter práticas alimentares saudáveis. É impossível estar aqui hoje falando um pouco dessa vivência em diabetes sem lembrar um pouco da evolução da terapia nutricional, a evolução desse cuidado quando a gente pensa em abordagem dietética. Então, historicamente, nós temos aqui, em 1992, tínhamos na linha do tempo da evolução da terapia nutricional a terapêutica da fome de Allen, onde basicamente os pacientes eram proibidos, extremamente restritos em relação ao seu plano alimentar, e isso trazia um grau de letalidade absurdo a essa população. Na década de 50, a ADA, Sociedade Americana de Diabetes,
traz a proposta do método de substituição de alimentos, né, onde a gente trabalha na linha dos equivalentes, né, das trocas, das substituições, o que já foi à época um grande avanço para o cuidado nutricional. Quando chegamos em 1994, aí sim, temos uma grande apresentação também da ADA, a comunidade científica, do método de contagem de carboidratos, que traz essa proposta que apresenta à comunidade científica um pouco mais de flexibilidade e uma possibilidade de uma prescrição dietética, além de mais flexível, mas no contexto da realidade. Então, a contagem de carboidrato ela é uma proposta que vem trazer um pouco mais essa liberdade e trabalhar um pouco a autonomia desse paciente frente à sua alimentação. Bem, esse estudo ele foi baseado, essa proposta da ADA, ela vem baseada num contexto do DCCT, que é um grande estudo, um ensaio clínico, né, com a população americana, e onde demonstrou-se que uma prescrição, né, um cuidado nutricional elaborado por nutricionista por meio da contagem de carboidrato foi muito mais eficaz quando comparado à prática tradicional de substituições na diminuição de complicações. Então, esse estudo desse CCT é um grande marco, um marco na área de atuação em diabetes, em nutrição em diabetes, porque ele traz essa proposta mostrando que não precisamos ser tão restritivos, mas temos que pensar sim na flexibilidade, porém com qualidade e com dieta prescrita pelo profissional nutricionista. Em 2002 foi quando o Brasil, por meio da Sociedade Brasileira de Diabetes, apresenta também aqui o método de contagem de carboidrato, que na ocasião foi difundido e até hoje a gente vem buscando a sua difusão e a sua aplicação no contexto da prática clínica. Bem, diante disso, a gente sabe que a terapia nutricional é um componente essencial no controle do diabetes. A orientação, ela não é, como todo processo que envolve orientação de doente crônico, ela não é única e exclusivamente no momento do diagnóstico. Ela acontece ao longo de toda a caminhada desse paciente, né? Ao longo dessa caminhada da criança. E, em média, uma criança fica conosco, por exemplo, no serviço do qual eu faço parte, a criança fica desde o momento do seu diagnóstico até em torno de 16 anos, quando ela vai para um ambulatório de transição de jovens adultos, posteriormente, né? Deve-se levar em conta o estilo de vida, a situação socioeconômica, grau de escolaridade, mas tudo isso envolvendo o contexto social que essa criança vive. E sem dúvida nenhuma, o nutricionista é membro efetivo da equipe multidisciplinar. Não trabalhamos sozinhos quando trabalhamos com diabetes, trabalhamos na perspectiva do coletivo. E o tratamento também o tipo de tratamento adotado, o esquema insulínico adotado, vai orientar também um pouco da nossa relação com a alimentação, e algum direcionamento acerca disso. Bem, quando eu falo de abordagem nutricional à criança com diabetes, na prática eu estou falando de quebra de paradigma sobre alimentação e diabetes. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, onde eu reforço que a criança com diabetes ela não necessita de uma restrição alimentar, ela precisa ser provida de uma quantidade de energia suficiente para o seu crescimento e desenvolvimento, onde a gente vai ter, eu costumo dizer que são duas regras do jogo, a qualidade e a quantidade, nos horários certos. Então, esse contexto de abordagem em relação à prática da terapia nutricional é algo que vai nos aproximar dessa quebra de paradigma que a alimentação da criança com diabetes, ela obrigatoriamente tem que seguir uma linha de restrição. Então, essa é uma quebra de paradigma total. Quando falamos de excesso de produtos diet light, nós temos também que desaconselhar o uso excessivo desses produtos, principalmente na mesma linha do que hoje o mundo tem adotado em relação aos ultraprocessados. A gente vem dentro dessa corrente também visando aí a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, entendendo que os alimentos diet, muitas vezes, eles também vão somar os carboidratos, eles não são livres de carboidrato, como muitos pacientes em alguns momentos pensam.
E as práticas alimentares não adequadas à infância e adolescência, elas também vão ser desestimuladas, tá? Então, o fato do paciente fazer, por exemplo, contagem de carboidratos, não quer dizer que ele vai precisar, né, seguir padrões alimentares, né, ter práticas alimentares não saudáveis. A gente vai sempre trabalhar dentro do contexto de uma perspectiva da alimentação saudável. Bem, um ponto que eu sempre gosto de valorizar, e para isso que a gente trabalha, é a construção da autonomia. Então, além do autocuidado, a construção da autonomia é o outro ponto que merece destaque. E nossa grande meta, além de construir, né, da construção da autonomia, a gente quer, sem dúvida alguma, empoderar essa família e o nosso paciente, né, que desde cedo ele se sinta seguro para as escolhas e para a prática de uma alimentação saudável no contexto do diabetes, mas entendendo que isso é um compromisso de toda a família. Bem, quando a gente aborda, né, esse assunto em geral, a gente sempre remete a algumas experiências, como por exemplo esse artigo, que é um artigo que usou a metodologia qualitativa, e dentro dessa metodologia ele consegue demonstrar que as mães, primeiro, tinham um desejo de não fazer o seu filho se sentir diferente. Com isso, elas acabavam optando por alimentos menos saudáveis na tentativa de fazer com que ele se parecesse a outras crianças, né, sem diabetes. Entender a contagem de carboidrato muitas vezes não refletia na prática adequada, e algumas barreiras que as mães relataram em relação à alimentação saudável, como tempo, alto custo dos alimentos, influências, preferências, seletividade da criança, tá? E elas relataram também nesse estudo que o cuidado nutricional foi focado na contagem de carboidratos somente, né? Então, entendendo que a alimentação seria só a contagem de carboidrato. E é um conceito que a gente vai desaconselhar totalmente. Nós não vemos só carboidrato, nós não só focamos em carboidrato, nós focamos na alimentação, nós focamos nas estratégias para a promoção da alimentação saudável, nós focamos na família, ampliando o nosso olhar, não só a técnica, mas um olhar além dela. E para isso, a gente precisa adotar técnicas no nosso atendimento que envolvem um aconselhamento adequado. Dentro desse aconselhamento, a gente tem, né, algumas experiências como saber ouvir, criar vínculo, estabelecer diálogo. Hoje eu digo para vocês que isso é muito mais importante, talvez, do que só idealizar o plano alimentar. O plano alimentar é extremamente importante, mas se não houver escuta, se não houver vínculo, diálogo, negociar, saber, né, encorajar o paciente, elogiar, que é algo que muitas vezes fazemos pouco, né, somos mais exigentes e muitas vezes elogiamos pouco, e isso a gente precisa construir com esses pacientes e com suas famílias. E algo que também me remete sempre à minha prática profissional, que é conhecer a história de vida de cada um. Então, esse entendimento me faz ser uma profissional comprometida com outras questões, além, né, das recomendações, das necessidades, das estimativas, além do que os guidelines propõem. A gente tem que investir nessa escuta e na criação de vínculo. Bem, dando sequência, então, concluímos um pouco dessa relação, da abordagem, as quebras de paradigma em relação à alimentação na criança com diabetes. Vamos partir agora para um outro momento, um momento onde a gente vai falar sobre a relação entre estado nutricional com base na antropometria e diabetes na infância. Bem, gostaria de citar aqui um artigo de uma nutricionista que tem o prazer de trabalhar com ela lá no nosso ambulatório de diabetes, que é um ambulatório multiprofissional, né, que é a Verônica Medeiros, que foi o artigo que deu origem à sua dissertação de mestrado. E dentro da casuística da Verônica, nós encontramos que grande parte da população, já ao diagnóstico, ela apresentava sobrepeso e obesidade. O que, alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha um perfil um pouco diferente, né? E hoje a gente tem muitas vezes pacientes chegando já para nós com excesso de peso, o que se mostra muito similar à população em geral sem diabetes.
E as evidências científicas, né, atuais dos últimos anos mostram o risco, por exemplo, da má adesão à dieta com o risco cardiovascular aumentado. E esses pacientes, consequentemente, ao longo dos anos, tinham um IMC maior, e quando eles tinham uma boa adesão, eles tinham um IMC menor e um controle metabólico, que envolve o perfil lipídico e o controle glicêmico, mais adequados. Por outro lado, o efeito da obesidade piorou a função renal de crianças e adolescentes também com DM1. Esse outro autor mostra que o Z-score no momento do diagnóstico, né, foi o maior preditor no IMC, do IMC no momento da vida adulta, né, mostrando que uma criança que abre o caso com maior IMC, muitas vezes com sobrepeso e obesidade, ela tem maior chance de se tornar um adulto também com um excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. Gostaria de chamar muita atenção para a avaliação do perfil lipídico. Hoje, atualmente, essa é a referência mais atual que a gente tem disponível no Brasil, que data agora de 2019, são os valores, aqui são os valores de referência, né, para o perfil lipídico e sua avaliação em crianças, aqui em jejum e sem jejum. Geralmente a gente adota essa aqui, em jejum. E quando eu falo dessa avaliação, né, e peculiaridade da infância, eu chamo a atenção que para crianças e adolescentes os pontos de corte são diferentes dos adultos, onde nós vamos valorizar aqui um LDL menor do que 110, e atualmente não só o LDL tem sido valorizado como risco cardiovascular, mas o colesterol não HDL tem ganhado aí um grande espaço como sendo, né, um dos maiores preditores de risco cardiovascular. Então, hoje, na nossa avaliação, também devemos levar em consideração essa avaliação, tá? Bem, na nossa casuística, nós temos um trabalho recente que foi fruto de uma dissertação de mestrado da nutricionista Raquel Nascimento, orientada por mim, e nós observamos que dentre os fatores que são preditores do colesterol não HDL, chama a atenção para o controle glicêmico. Aqueles pacientes que têm um maior controle glicêmico, eles têm também maior alteração do colesterol não HDL. Por outro lado, o tempo de doença também é um fator preditor, e o sexo feminino. Tá? Entendendo um pouco essa lógica, né, que envolve estado nutricional, a amplitude da avaliação do estado nutricional com a base da avaliação antropométrica, um pouco dessa relação com a avaliação do perfil lipídico e o risco cardiovascular, né, e um pouco da nossa experiência também, nós vamos falar um pouco sobre o cálculo das necessidades nutricionais e o que a nossa experiência traz acerca disso. Bem, primeiro, um cálculo das necessidades nutricionais. Eles envolvem uma avaliação nutricional detalhada, como feita para qualquer outra criança. Há uma anamnese alimentar também bastante detalhada e com foco na escuta. E em outro momento nós vamos calcular as necessidades nutricionais. Então, uma sequência: a avaliação nutricional, a antropométrica, a avaliação dietética, e aí sim vamos estimar as necessidades nutricionais dessas crianças, que são estimadas com base no nosso serviço, né? Alguns serviços fazem um pouco diferente, mas a nossa experiência é trabalhar com peso ideal, porque a insulinoterapia é calculada com base no peso ideal, e queremos que essa criança cada vez mais se aproxime de um peso ideal e que não ultrapasse muito esse peso ideal, né? Que ela tenha sempre isso como uma meta, tá? É um ponto também que vamos valorizar. Usamos a recomendação da FAO 2004. Ah, Patrícia, mas a FAO não seria uma recomendação para indivíduos saudáveis, mas também entendemos que a criança com diabetes não tem, né, salvo algumas outras condições aí metabólicas associadas, algumas situações específicas de obesidade, nós não temos diferenças distintas entre o gasto de energia dessas crianças. Então, por isso, nós optamos trabalhar com a recomendação da FAO. O peso ideal, ele é construído com base no IMC, no percentil 50, ou no Z-score 0, que seria a mediana, tá? Vezes a altura ao quadrado.
nesse sentido, após, né, a avaliação nutricional detalhada, o cálculo das necessidades nutricionais com base no peso ideal, vamos estimar os macronutrientes, sendo a meta do nosso tratamento entre 45% e 65% de carboidrato. Particularmente, gosto muito de trabalhar com 55%, porque é uma média, né? E essa média nos dá um padrão, né, de dieta um pouco mais flexível, adequado e dentro da perspectiva da dieta brasileira, tá? Porque se a gente trabalhar com 45, nós vamos restringir mais carboidrato, vamos ter que oferecer outras fontes proteicas e lipídicas saudáveis que muitas vezes não são padrão da dieta brasileira. E as evidências científicas mostram que não há benefício em se trabalhar com uma linha de uma restrição de carboidrato, não diria nem restrição, né? Com um percentual de carboidrato menor. Então, por isso, adotamos em torno de 55%. Essa é a recomendação da FAO, por idade, em anos, tá? De acordo com o sexo. Então, a gente trabalha aí, mais uma vez, só reforçando, com base peso ideal, vezes a necessidade para cada idade, de acordo com o sexo da criança. A meta de controle glicêmico de uma criança é bem diferente do que a gente espera para um indivíduo adulto, tá? Então, nós trabalhamos com a meta para todas as idades em torno de 7,5%. Algumas referências, inclusive a ADA propõe que a partir de determinada idade passe a se adotar em torno de 7, desde que não tenha um risco de hipoglicemias, mas de um modo geral nós adotamos essa referência que trata a hemoglobina glicada adequada como sendo para todas as idades menor do que 7,5%, bem diferente do que é adotado para o adulto. Trabalhamos com plano alimentar individualizado. Nos casos de obesidade e obesidade grave, planejamos, acabamos trabalhando com peso ideal, isso já faz uma certa restrição, uma proposta de restrição. Em algumas situações trabalhamos com algo mais detalhado também nesse sentido, com essa proposta de redução ponderal, principalmente se a criança tem outras complicações metabólicas associadas, e programamos aí perda de peso em torno de, no máximo, né, não ultrapassando isso mensalmente, em torno de 3 quilos. E dependendo, claro, que isso aqui depende muito da situação de cada criança. Em geral, não ultrapassamos esse valor e temos que, nem para todas vão ser indicada também essa perda. Quando falamos de crianças menores, quanto menor a criança, maior a sua vulnerabilidade, porque o risco da hipoglicemia pode trazer mais alterações, né? Então, os menores de 2 anos é uma população, para nós, é uma população muito peculiar, né? Que traz muitas nuances no seu tratamento. Então, temos que trabalhar de forma muito afinada com a equipe no direcionamento da terapia nutricional e a insulinização dessas crianças. Por fim, a questão que envolve a contagem de carboidrato é um componente do plano, né? Contagem de carboidrato é um componente do plano alimentar, baseando-se, né, na distribuição dos macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, entendendo que eles vão promover distintas respostas glicêmicas e insulinêmicas, isso é fato, sendo aquele que mais vai influenciar na glicemia o carboidrato. Bem, contagem de carboidrato é algo que exige além dos seus objetivos, a gente tem alguns, diria, pré-requisitos ou algumas condições facilitadoras dele. Hoje a minha experiência mostra que a aceitação da doença, o apoio da família, a forma que o indivíduo e a família lidam fazem com que ele tenha uma melhor desenvoltura ou não na contagem de carboidrato. Isso é um ponto. E então, isso a gente acredita que como pré-requisitos, motivação, disciplina, porque é algo que exige dentro de um cuidado uma disciplina, habilidades que vão ser praticadas, construídas, ensinadas e partilhadas, isso é fato, né? Muitas vezes o paciente traz para nós uma forma diferente de contar e que a gente também vai usar na nossa prática, a gente vai usar essa relação de troca.
O controle glicêmico, então, a manutenção do controle glicêmico fazem parte dos objetivos, menor risco de complicações, dieta com conhecimento, né, adequada e com conhecimento da contagem de carboidrato. Então o indivíduo entende o que significa dentro da sua proposta de tratamento o carboidrato em si, porque eu costumo dizer, ninguém faz o que não sabe o que é, né? Então ele entende da sua maneira, né, na sua concepção, o que é o carboidrato, de que forma ele vai aplicar isso ao longo do seu tratamento e no seu planejamento dietético, né? Construído aí em conjunto com o nutricionista. Bem, só relembrando um pouco dos efeitos dos macronutrientes na glicemia pós-prandial, como eu falei, o carboidrato é o que mais vai influenciar na glicemia pós-prandial, seguido da proteína e gordura, que a gente considera praticamente, né, de um efeito bem pequeno. E, surpreendentemente, ou não, diria assim, quando a gente pensa no contexto e nos fatores que influenciam o controle glicêmico, eu mostraria para vocês um pouco também da nossa experiência lá com o trabalho da Roberta Fortins, também minha orientada de mestrado, e o que mostrou, dentre os fatores preditores do controle glicêmico, ela conseguiu mostrar que além do tempo de diabetes, a dose de insulina, o método de contagem de carboidrato foi muito importante no advento da terapia nutricional, ou seja, quem tinha orientação nutricional com base na contagem de carboidrato tinha um melhor controle glicêmico, que pode para muitos parecer, né, condições distantes. Para a realidade do nosso ambulatório, foi algo que surtiu um efeito extremamente positivo, ou seja, não quer dizer que o paciente que faça contagem, ele se afaste de uma prática alimentar saudável. Pelo contrário, quando ele é estimulado a fazer contagem de forma adequada e, ao mesmo tempo, a praticar uma alimentação saudável, o controle glicêmico dele tende a ser melhor, né? Então isso foi um resultado bastante positivo e estimulador, né, para nós. Dentre os métodos disponíveis para contagem de carboidrato, nós temos os métodos das escolhas e das substituições e o método grama-grama. No método das escolhas, a gente agrupa os alimentos, né, de acordo com o teor nutricional. O porcionamento é estabelecido em função de 15 gramas de carboidrato, e no método grama-grama, isso é calculado literalmente grama-grama, de acordo com o que o paciente come, consultando aí os manuais também de apoio. Com relação a um exemplo de método grama-grama, então a gente tem aqui um exemplo, né, do manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ele conta para cada alimento, literalmente aqui, a quantidade em grama dos alimentos. Quando a gente fala das medidas de escolha, a gente considera cada porção de alimentos do dia a dia, ou seja, uma escolha, em torno de 15 gramas de carboidrato, tá? É claro que ambos os métodos, eles são permitidos e fica a cargo do profissional e do seu serviço escolher aquele que melhor se adequa à sua população. Eu, particularmente, adoto o método de 15 gramas de carboidrato para uma escolha ou uma porção. Dentro da quantidade de carboidrato e o tamanho de alimento, a gente tem muitas vezes muitas dúvidas, como, por exemplo, o tipo e a medida caseira, o tamanho da porção, o que representa uma porção, que tamanho representa uma porção, e essa dificuldade, muitas vezes, que se tem do entendimento e da uniformização das medidas caseiras. Então, a gente tem que também estar atento a essas questões na nossa rotina de orientação. Aqui também é um exemplo de como contar uma porção dos alimentos do dia a dia, como, por exemplo, que equivalem a 15 gramas de carboidrato, como, por exemplo, leite, pão, cereal, fruta, leguminosa, né? A ADA traz uma flexibilidade de proposta entre 8 a 22 gramas, considerar uma substituição, mas isso tem que ser avaliado também individualmente, de acordo com o alimento e com o profissional, tá? E dentro desse contexto que envolve essa dinâmica, esses desafios em relação à contagem de carboidratos, nós temos então aqui
há o desafio de propormos um plano alimentar com base na contagem de carboidrato para esse paciente e, sobretudo, dentro da dinâmica e da lógica de uma alimentação saudável, né, adequada e segura. Bem, o VET, de acordo com o que nós já falamos anteriormente, vamos calcular o carboidrato total do dia, com base, né, no VET total. Vamos calcular os carboidratos por refeição e propor a orientação de um plano alimentar individualizado. Aqui eu dei um exemplo com base em um VET de 2.000 calorias, entre 45% e 65% de carboidratos vimos que é adequado, ou seja, dessas 2.000 calorias, eu escolhi, como eu falei para vocês, gosto muito de trabalhar com 55%, ou 1.100 calorias na forma de carboidrato. Cada grama de carboidrato equivale 4 calorias. Sendo assim, né, nós teremos ao longo do dia em torno de 275 gramas de carboidrato que serão divididas ao longo das refeições desse paciente. Chama atenção que, se trabalharmos com o método de uma porção equivale 15 gramas de carboidrato, teremos que trabalhar com múltiplos de 15, tá? Então, ao invés de trabalharmos aqui com 275, trabalharemos com 270 ao final. Sendo assim, aqui um exemplo prático da distribuição de acordo com a refeição dos carboidratos na refeição. Não sempre na colação tentamos deixar entre 15 no máximo, dependendo do VET, da distribuição dele, em torno de 30, e concentrar, né, a maior parte dos carboidratos nas grandes refeições e distribuir as demais refeições de acordo com a rotina do paciente, com a insulinização também em conjunto, tá? É preciso, para fazer tudo isso que falamos aqui, ter empatia, entender que não é simplesmente uma conta matemática, não é simplesmente fazer uma conta ou propor uma quantidade. A gente precisa entender, né, que a contagem é muito além disso, que quando a gente preconiza o paciente uma abordagem, né, um método de orientação nutricional, a gente tem que fazer com que isso seja de aplicabilidade garantida. A gente tem que ter o máximo, a gente tem que ter certeza que esse paciente está o máximo seguro possível, e que ele vai ter uma rede de apoio para isso. Então aqui é um pouquinho de um texto, de um manual, né, que a gente teve o prazer de elaborar, tá? E que fala que assim: este manual foi feito pensando em oferecer a você e a sua família informações importantes sobre contar carboidratos em ocasiões especiais. Lembre-se que o uso correto do método vai contribuir para o bom controle do diabetes e para os bons hábitos alimentares de toda a família. Neste manual, dividimos os alimentos por quantidade de carboidratos e também por grupos de qualidade nutricional. Assim, você saberá escolher o que é melhor para você. Conte conosco. Então, assim, a gente parte do princípio que a alimentação ela deve ser saudável, deve ser adequada, e que em alguns momentos, algumas ocasiões especiais, ele pode até ter as opções que não são opções que nós no dia a dia vamos recomendar, como por exemplo um picolé, uma ocasião de uma festividade infantil, né? Então isso, no momento que ele estiver na condição da festa, ele vai saber fazer as escolhas corretamente e vai no dia a dia ter práticas alimentares mais saudáveis e vai se sentir mais seguro para exercer isso, tá? Tirar o estigma de muitas orientações que a gente vê, né, que baseiam construindo uma alimentação saudável. Aqui a gente está tirando aquele estigma da dieta para diabetes, do diabético. Não, a gente está tratando de uma proposta de alimentação saudável. Falar numa linguagem clara, objetiva, e pensar que estamos juntos, porque estamos e contamos juntos com eles. Então, hoje, o que eu tentei trazer um pouco para vocês é essa experiência e essa valorização da atuação do nutricionista numa equipe multidisciplinar que cuida de criança, né? Então, acho que é isso. Espero ter colaborado e feito
com que outros nutricionistas se estimulem a atuar nessa área que eu tanto gosto, eu amo, na verdade, e quanto sou grata por trabalhar com isso. Obrigada.